Bom dia, Elivaldo. Já estamos aqui muito bem sentados para a gente bater aquele nosso papo sobre políticas e as notícias aqui que hoje devem movimentar esta sexta-feira, né? Promete, né, Neyara? Bom dia para você que nos acompanha. A sexta-feira promete muita movimentação, principalmente aqui em Teresina. Tem até visita ministerial. 2 ministros estarão hoje na capital piauiense. O da Casa Civil, Ciro Nogueira, piauiense, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Mas antes da gente falar dessa visita dos ministros, desses equipamentos, gente, estão chegando também, que vão ser entregues aí ao Hospital Universitário, esse é um dos nossos assuntos. Vamos falar desse impasse, né, Elivaldo? Desse impasse aí, que finalmente foi assinada essa minuta. A gente fica falando minuta, gente, é um documento. Foi assinado um documento, né, onde o prefeito assumiu aí essa dívida, reconhece essa dívida de 21 milhões de reais, que tantos os empresários aí falavam e pleiteavam e como uma salvação realmente do setor. Queria que você falasse um pouquinho desse impacto aí, desse impasse, dessa minuta que foi assinada. Pois é, Neyara, isso aí era um nó que estava aí bloqueando o funcionamento do transporte coletivo. Um serviço tão importante, tão essencial para a capital piauiense, para qualquer cidade, o transporte coletivo que atinge aí milhares e milhares de habitantes. Mas finalmente ontem, essa minuta, que é um acordo que foi firmado, por quê? Porque mantém o que já existe em relação ao contrato, resultado da licitação de 2016. Então, não houve nenhuma alteração. O contrato permanece inalterado. Agora, como existiram aí pendências no cumprimento do contrato financeiras envolvendo o poder público e também o setor empresarial, aí foi necessário esse acordo firmado ontem, onde o prefeito, doutor Pessoa, assinou finalmente esse documento que vai abrir caminho, não é, Neyara, para o funcionamento normal do transporte coletivo. A frota, estimada aí em 400 ônibus, poderá voltar a funcionar no transporte, oferecendo esse serviço aos teresinenses. Então, era uma coisa que poderia ter sido feita, eu acho até que lá atrás, né, no começo do ano. Não precisava a gente sofrer tanto com isso, né? A população sofrer tanto com imagino isso, que não. Impasse. Eu acho que foi importante o passo que o prefeito adotou ontem, mas só que já poderia ter sido feito antes. Inclusive, tem uma reportagem que a Gorete Santos fez, então eu gostaria que a gente colocasse no ar para a gente entender melhor tudo que aconteceu e como é que deve melhorar. Porque quando que os ônibus, por exemplo, devem voltar a circular em Teresina com a frota total. Então, coloca aí, por favor, essa reportagem da Gorete Santos. A gente vai chamar já essa reportagem, então? Correto. Então, vamos seguir, então, vamos falar da visita dos ministros, mas eu prometo para vocês que a gente coloca essa matéria do transporte coletivo. E antes, Neyara, dos ministros, eu queria até arrematar essa situação dos transportes coletivos sobre a repercussão na Câmara Municipal. A gente acompanhou no primeiro semestre praticamente inteiro, e no comecinho do atual semestre, até uma comissão parlamentar de inquérito para analisar a crise do setor, apontando soluções radicais, como rompimento do contrato, e apoiado por setores da base aliada ao prefeito, doutor Pessoa. Bom, diante desse acordo, eu percebo que a base reage com indiferença, mas comportadinha. Não entrou em choque e nem vai entrar com a Prefeitura de Teresina. Isso até mesmo para tratar essa questão a panos mornos, até porque a decisão equivocadíssima da Comissão Parlamentar de Inquérito de propor o rompimento do contrato, isso nunca teria sido a missão de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a não ser analisar uma situação, indiciar ou não indiciar as partes envolvidas na crise. Mas apontar política pública não é papel de Comissão Parlamentar de Inquérito. Significa dizer que a CPI ela ficou com um papel irrelevante até do ponto de vista da sua decisão, porque o contrato foi mantido, a Prefeitura reconheceu o débito, foi feito apenas um acordo, o que era absolutamente previsível e normal, como aconteceu ontem com a assinatura do contrato. Bem lembrado essa história da comissão. Pois é, então, a comissão fez lá, se tem um culpado, tem, pois indicia o culpado, mas não foi feito isso, vamos encaminhar denúncias efetivas, não, propôs o rompimento do contrato, que não foi acatada nem pela Prefeitura, nem pelo setor empresarial, nem por ninguém. Então, é ficar calado e não vai entrar em choque com a Prefeitura de Teresina, porque essa base aliada é importante para manter as condições de governabilidade da capital. Então, ficou todo mundo quietinho, está tudo certo? Sofrendo calado, não ficaram satisfeitos. Pelos vereadores da base aliada, do prefeito doutor Pessoa, teria ocorrido uma ação mais enérgica, radical, de rompimento do contrato, partir para uma outra licitação. Mas nada disso aconteceu. Sofrem, mas sofrem calados, os parlamentares aliados ao prefeito da capital.
Agora sim, vamos ver essa reportagem? Vamos lá. Está muito bem feita a reportagem da Gorete Santos, falando um pouco desse impasse, desse documento que foi assinado, porque ontem o doutor Pessoa assinou um acordo que pode acabar com a crise do transporte coletivo de Teresina. É uma esperança, gente, para o usuário de ônibus que passa horas esperando pelo transporte para chegar até o trabalho e também para voltar para casa. Vamos acompanhar essa reportagem. Há mais de 1 ano e meio, é no banco da estação de ônibus que João perde boa parte do dia. Já estou com 2 horas aqui. 2 horas? 2 horas de relógio. Eduardo Costa, que eu vou pegar, o ônibus. Finalmente o ônibus chega e lá se vai João enfrentar mais quase 1 hora para chegar em casa. É o jeito que a maioria tem, encarar a aglomeração. Do lado de dentro, mais sufoco. Muito difícil para chegar em casa. A gente passa, né? Que é o que a gente mais sofre. A gente mora no Torquato Neto e os ônibus são muito difíceis. Essa assinatura do prefeito Doutor Pessoa trouxe uma esperança a muitos usuários do transporte. Embora a desconfiança e a insatisfação ainda não tenham acabado. A gente só acredita vendo, depois de tanta dificuldade, depois de tanta coisa que a gente tem passado diariamente, só a gente vendo para crer. A gente está precisando muito, às vezes a gente fica mais de meia hora esperando o ônibus em parada, às vezes a gente tem compromisso e é uma demora eterna para chegar. Em contrapartida, a prefeitura vai cobrar aumento da frota e qualidade do serviço oferecido. Mas a prioridade é a regularização dos salários dos trabalhadores. Pagamento imediato dos trabalhadores na medida em que ocorrer os desembolsos financeiros, né? E principalmente a partir da continuidade da relação de emprego, da relação contratual, que haja o cumprimento de todas as cláusulas do contrato que foi firmado em 2014. As discussões sobre o custeio pelas gratuidades e demais subsídios ao sistema ficaram para depois. Mas a expectativa é de que o tempo de espera pelo ônibus já comece a diminuir a partir da próxima segunda-feira. São 21 milhões que serão pagos conforme o cronograma acostado em minuta e que serão encaminhados para o magistrado a fim de homologação. Depois dessa homologação, a gente acredita que seja feito o pagamento dessa primeira parcela, que é um sinal que vai dar possibilidade aos empresários de ter um fôlego em relação às suas folhas de pagamento e começará a adimplir as questões trabalhistas pendentes. A prefeitura teve sempre de portas abertas para o diálogo. Agora não podia ser e nem deva ser da maneira que os empresários queriam. Tinha que ter uma conversação republicana, que os empresários ganhem, que principalmente o usuário seja atendido a contento. É o primeiro passo para a regularização do serviço de transporte público na capital, que mostra que essa dura viagem ainda está longe do fim. É isso, né, Livaldo? Acho que a Gorete foi muito feliz aí no final da reportagem, onde ela disse que essa dura viagem ainda está longe do fim. É a pura verdade. É a pura verdade. Então vamos falar um pouquinho da visita, né, dos ministros, tanto da Casa Civil quanto o ministro da Saúde, no meio político, né? A gente sabe que eles vão entregar equipamentos ao hospital universitário, mas a gente sabe que nas entrelinhas também tem muitas conversas políticas aí, afinal, a presença de um ministro importante, que é o ministro da Saúde, Isso. né? Olha, Neyara, é sempre importante a visita de um ministro e o desdobramento político acaba acontecendo naturalmente. A gente sabe que no Piauí a oposição é liderada pelo senador Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil. E sempre é uma demonstração de força política a visita de um ministro de tamanha relevância como o da Saúde, Marcelo Queiroga, que aponta aí caminhos que você vai mostrar daqui a pouco, investimentos no hospital universitário. E também terá um desdobramento político a presença de Ciro Nogueira hoje, porque meio-dia ele vai participar de um ato de filiação do empresário Valdeci Cavalcante, que reforçará as bases do Progressistas, ele que foi do PFL, mudou na mudança de PFL para Democratas, que hoje já é União Brasil, foi do PSD e pelo fato do PSD já migrar para uma alternativa de candidatura própria à presidência da República e bolsonarista de carteirinha, como é Valdeci Cavalcante, ele preferiu garantir a segurança de estar no partido que tem a certeza e a convicção de que ficará com Bolsonaro na busca da reeleição do presidente da República. E é, inclusive, Neyara, alternativa para a composição da chapa majoritária de oposição no estado do Piauí. Você vai estar lá mais tarde, né? Com certeza. Vai ser meio-dia, ali no Sesc da Avenida Cajuína, aqui na zona
quase leste de Teresina. Ela é quase leste de Teresina. E vamos aos destaques, né? Porque tem Piauí que trabalha no tem domingo. Sim, tem sim, e nós destacamos uma atividade que vem ganhando muita importância do agronegócio, a pecuária, e sobretudo na região sul do estado. Do Piauí que trabalha, pecuária em alta no sul do estado. Gado leiteiro desperta criadores em corrente. Existe uma grande cultura, né, do extremo sul do Piauí, ou podemos dizer o sul do Piauí, em uma pecuária de corte. Porém, a gente vem fazendo um trabalho também da pecuária de leite, apresentando bons resultados com animais muito rústicos. E no sertão, os segredos para o sucesso do gado Nelore no período mais seco do ano. Nós estamos em pleno semiárido e na estação mais seca do ano. E chama a atenção o desempenho da pecuária neste cenário. Ali ao fundo, a vegetação seca da caatinga. E aqui embaixo, um lote de novilhas de encher os olhos. Como explicar o desempenho da pecuária numa região tão seca? O capim andropólogo é um segredo, porque no período das chuvas ele está verde, no período das secas ele está seco, como se pode ver, mas o gado não deixa de comer o capim andropólogo seco. O que precisa fazer é um manejo bem feito. Não perca! É do Piauí que trabalha deste final de semana. Elivaldo, eu vi bem aí quem estava como produtor? Pode acreditar, perto do chapéu e da máscara, era o senador Marcelo Castro. Eu reconheci pela voz. Pois é, olha, e ele deu uma aula sobre esse manejo do gado em condições do semiárido, que não deu nem para falar em política. É isso aí. Tem que ter um momento para tudo, né? Exatamente. Ele então, não é só político você também, vai conhecer, né? o vaqueiro, o pecuarista Marcelo Castro, deste final de semana no Piauí que trabalha. Sábado às 9h30 e domingo reprise às 9 da manhã. Tá bom, então. Obrigada, meu amigo. Então, Bom trabalho para você, viu? Vá sextar depois da cobertura política aí, viu? É isso. Até segunda. Obrigada.